Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Bom estarmos mais uma vez aqui na presença do Senhor. E quem esteve domingo aqui conosco, nós aprendemos algo do trono da graça a respeito de dízimo e de ofertas que nós temos que ser instrumento vivo e nos apresentarmos a Ele como esse instrumento. Primeira coisa que Deus quer de nós é que nós tenhamos coragem de ofertar nós mesmos, de nos doar. E isso é muito forte. Antes que chegue meu dízimo e oferta lá no trono da graça, a primeira coisa que tem que chegar é eu na presença do Senhor. Deus nos quer completamente rendido a Ele. E Deus nos quer para Ele mesmo. E enquanto nós não entendermos isso, vamos ficar andando em círculo como o povo lá no deserto. Eles ficaram 40 anos andando sem encontrar o caminho. E Deus não quer que seu povo pereça, que seu povo sofra com isso. Então, hoje, nesse momento, onde nós devolvemos para o Senhor aquilo que é dele, aquilo que Ele já conquistou por nós, e nos presenteou com algumas coisas. E essas coisas que nós estamos sendo mordomos delas, Deus quer que nós devolvemos para Ele. Então, Ele não quer que você devolva com tristeza. Ele quer que você faça isso com alegria. Ele não quer que você bate o sino dizendo: ei, eu fiz isso, eu dei isso, eu fui lá na igreja e dei meu dízimo. Deus não quer isso. Deus quer o seu coração transformado como um culto. Você prestar um culto com a sua vida. O seu ato de ser fiel a Deus vai gerar no mundo espiritual as coisas grandes que ninguém mais pode fazer por você. As pequenas Deus permite que os seus filhos façam, mas as grandes só Ele pode fazer. E para conquistarmos essas coisas grandes no mundo espiritual, nós temos que aprender a se desligar das coisas. Nada aqui nessa terra é nosso, irmãos. A gente para um menino e você acha que o menino é seu. E Deus diz assim, que os nossos filhos são herança dele. É dele. Você casa, você diz: ah, essa mulher é minha. Só enquanto você está aqui nessa terra. Mas quando você faz um ato de justiça, quando você faz para Deus aqui, todas as vezes que você vai para o altar e você se doa como instrumento vivo para Deus, isso vai para a eternidade. É isso que Deus está dizendo. Que nós possamos conquistar coisas que vai até a eternidade. A sua fidelidade, ela é escudo e proteção. Amém? Você está protegido. O Salmo 91 fala isso. Que
a fidelidade de Deus gera escudo e proteção. Então, se você se tornar fiel a Deus, a sua fidelidade vai gerar isso para a sua vida. E quem é realmente fiel a Deus, está protegendo a sua vida financeira. E a vida financeira da sua família, da sua herança. Porque lá no salmista, ele diz assim, o salmo diz assim, ele mesmo, Davi escrevendo, diz: eu fui moço e agora sou velho, e eu nunca vi um descendente de um justo perecer fome. Então é algo que vai alcançar a sua herança, os seus filhos. A fidelidade. Amado do Senhor, eu falei no domingo, com toda a autoridade que Deus me deu, que dízimo, oferta, não é para quem tem dinheiro, é para quem é salvo. Amém? É para quem é salvo. E Deus falou para mim, não fale mais nisso, porque os salvos me ouvirão, e os salvos me obedecerão, e os salvos, eles vão dar o melhor que eles têm no altar. Os salvos não têm reservas, irmãos. O salvo se doa, porque tudo que ele consegue aqui na terra vai para a eternidade com ele. Amém? E nesse momento eu quero fazer aqui um grande desafio a você que ainda não tinha aberto a sua mente para isso, que hoje você faça um voto a Deus, para que Deus possa entrar com providência e justiça na sua vida financeira, e que Deus possa arrumar a sua casa a partir de hoje. E eu quero orar por você. Você vai levantar a sua mão direita e vai orar comigo. E você vai hoje conquistar o que ainda você não conquistou. Então coloque aí, você feche seus olhos e diga para o Senhor o que é que você quer que Deus conserte na sua vida. O que é que está faltando chegar na sua vida financeira? Que porta ainda está emperrada na sua vida? Se você crê que Deus pode abrir essa porta, então ore nesse momento, se entregando como instrumento vivo no altar do Senhor hoje. Se entregue hoje. Diga comigo: Senhor, me dê autoridade no mundo espiritual, para eu repreender da minha casa, da minha vida, o cortador, o perseguidor, o migrador. Diga comigo: Senhor, que o devorador, o Senhor mesmo, repreenda hoje na minha vida, em o nome de Jesus. Eu recebo hoje a minha liberdade financeira. Eu recebo hoje e conquisto hoje, diante de todos os meus irmãos que estão aqui. Eu conquisto hoje a minha vitória financeira, em o nome de Jesus. Agora você diga para Deus o que você vai fazer a partir de agora com o Senhor. Isso é você e Deus. Coloque a sua mão, na sua mão direita, o que você tem para devolver hoje. E diga assim: Senhor, nesse momento, eu estou dando o meu melhor. Amém? Nesse momento você orou, pois dê com alegria, porque você está se remindo diante do Pai e diante da igreja que está aqui. Enquanto as salvas está passando, os irmãos estão passando, esse momento você aproveita para estar orando nesse momento e pedindo a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida, por tudo que Deus já lhe deu.
Esse é um momento muito especial, quando eu decido a ter uma vida santa. Amém. Para você que está em casa ou está aí e queira fazer uma transferência da sua oferta, não tem como deixar de ofertar nem devolver o dízimo. Nós temos a nossa conta lá no Banco do Bradesco, a agência 460, a conta 22.694/7, o CNPJ 331 865 68/1000 ao contrário /06. Essa é a nossa conta e você fica livre e não deixe de fazer aquilo que é certo, que é correto diante de Deus. E é isso, amados irmãos. Feliz por estar aqui servindo ao Senhor. E não esqueça também de fazer sua inscrição dos cursos da igreja, que é o CCC e o CTL. Irmãos, nas outras igrejas também já vai começar, agora em outubro. E você que ainda não fez esses cursos, primeiro você vai fazer o CCC, se você ainda não fez. E depois o CTL. O pastor Washington e a pastora Sheila, eles são responsáveis por esse departamento de ensino aqui na igreja. E a inscrição você pode fazer por esses WhatsApp que está aí. Pelo celular, você pode anotar aí e faça, não deixe de fazer. É muito importante. Você só pode crescer buscando aprender o que é que Deus quer. Vou passar um vídeo aí da Conferência Homem de Verdade. Sim, muito bem. Os homens que estão aí, dão glória a Deus. Você tem que se apressar para fazer sua inscrição, viu? Do Homem de Verdade. Porque são poucas vagas. Amém? Vamos ver o vídeo.
E vamos procurar se organizar para estar lá, amém? Amém. Irmãos, essa palavra de hoje eu vou tentar ministrar a palavra que Deus me deu ontem. Eu preparei uma palavra e quando eu cheguei na quarta de milagre, já tinha começado e Deus mudou a palavra e Deus agiu como Ele quis. Então hoje, não sei se vai ser a mesma, do mesmo jeito, mas nós vamos aqui caminhar naquilo que Deus nos deu. O tema é: devemos aproveitar a oportunidade de servir a Jesus. Eu quero começar falando que nós temos tantas oportunidades de servir a Jesus. E devemos procurar a maneira correta de servir a Jesus. E devemos observar aonde Deus já está trabalhando. Nós estamos aqui hoje num culto de milagres, de onde Deus opera milagres. E aonde Deus faz as coisas maravilhosas, tem feito grandes coisas. Eu digo para Deus, irmão, sabe o quê? Que eu não quero estar contando os milagres lá de 2010, de 2004. Eu quero contar os milagres de ontem. Eu quero contar os milagres que está acontecendo do dia a dia. Nós não podemos desconfiar se alguém ficar contando só coisa do seu passado, que você viu, a maneira como Deus lhe usou no passado. É lógico que não vamos esquecer, mas se Deus ainda não estiver agindo na sua vida, alguma coisa na sua caminhada deve estar errado. Então nós queremos que Deus realmente traz para esse nosso tempo um avivamento grande e poderoso. E ontem eu lembrei de algumas coisas que vivemos, que vivi alguns anos aí, mas me lembrei também de coisas que estamos vivendo. Estamos num tempo propício, estamos no tempo de Deus, e aqui eu tenho muita liberdade, porque vocês são minhas ovelhas, e vocês me conhecem, e vocês sabem do que eu vou falar aqui. Amado do Senhor, lá em 1 João, capítulo 1, e o versículo 8 e o 9, nós vamos ler essa palavra, que talvez você vai pensar, mas essa mensagem, essa palavra, não tem nada a ver com o que a pastora vai falar. Abre o seu entendimento, o seu coração, porque Deus é que vai falar. Aleluia. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. É o 8 e o 9. Está tudo aqui já? Amém. Sim. E ele diz que se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Mas antes de ter essa convicção que todo o nosso pecado foi perdoado, nós temos que tomar uma decisão de confessar diante de Deus. E não andar enganado, e nem enganando.
muito interessante. Pastor, mas essa palavra aí é palavra evangelística. Essa palavra aqui é para a igreja. Essa palavra é para um povo para a igreja brasileira, a igreja do mundo. Mas eu estou falando da igreja brasileira porque eu estou orando pela igreja brasileira esse ano e tirei para orar de março para cá. Então, a igreja brasileira é uma igreja aí fora, conhecida lá fora, como a igreja que vai levar o avivamento para as outras nações. E eu me lembro, eu falei isso ontem, eu me lembro que estávamos na Inglaterra, há uns 4 anos atrás, e eu e o pastor e uma caravana que de lá nós fomos para a Polônia. Mas naquele dia, alguém, um pastor, soube que nós estávamos lá na Inglaterra. E aquele homem, ele procurou a pastora da Inglaterra, perguntou quanto tempo nós ia ficar lá. Só que o nosso tempo era curto. Então ele ligou e pediu para nos fazer uma visita. E ele veio dirigindo lá de Londres até na Inglaterra para nos ver. E quando aquele homem chegou, irmãos, eram 2 homens, os olhos deles brilhavam. E eles queriam, mesmo sem falar português, mas lá a pastora fala, mas ele queria saber como estava a igreja brasileira, como estava realmente o avivamento aqui no Brasil. Aquele homem, ele queria alegria tão grande de nos ver, porque nós somos pastores brasileiros. E eu fiquei constrangida naquele dia. Apesar de ser uma pastora avivada, fui uma pessoa muito tradicional, nasci, graças a Deus, me converti, mas numa igreja tradicional, e fiquei muito tempo nessa igreja, mas depois veio o avivamento, e tudo fez a diferença na minha vida. E ali ele perguntava, dizia assim: vocês têm levado esse avivamento a outras nações? E ele queria saber do batismo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo estava fazendo no Brasil. Amados do Senhor, se você entrar na internet, você vai ver pastores e profetas dos Estados Unidos, da Europa, direcionando uma palavra profética para o Brasil, e que do Brasil é que vai sair esse avivamento, e vamos levar esse avivamento. E aí eu fico pensando, 2020, tantas palavras, para 2020, mas os intercessores fez eu lembrar de uma palavra, que eu falei tanto aqui na igreja: Deus está balançando a árvore, Deus está balançando a árvore, e os frutos estão caindo. Deus estava falando, irmãos, desse vírus da Covid, que ele balançou, e que muitos frutos caíram. Você já pensou quando você balança uma árvore, para que as frutas maduras caem? As verdes também caem. As verdes também caem. E eu fiquei assim, de ontem para hoje, pensando nisso.
E os intercessores diziam: pastor, agora eu entendi. E eu não sabia por que tanto eu falava sobre isso. A igreja brasileira, nós que somos igreja aqui no Brasil, temos que fazer a diferença aqui no Brasil. Porque como Deus tinha me dito, que começamos aqui dentro, é de dentro para fora, é começando aqui dentro, que vamos para as nações. É o despertar aqui dentro do Brasil, aqui dentro da Moriá, onde Deus fez um rebuliço grande, aonde Deus está fazendo. Eu tenho me perguntado, o medo não pode nos parar, o Covid não pode nos parar. Não pode nos parar não, irmãos. Nada pode parar a igreja de Jesus Cristo. Nada. Eu tinha dito para o meu marido uns dias aí, falei para ele, eu fiquei uns dias que a igreja fechou, e eu fui para a chácara. E é pior do que Covid, viu, irmãos? Parar um profeta é pior do que um Covid. Parar uma pessoa que está lá, ministrando, fazendo tantas coisas. E de repente, eu me senti tão inútil. E eu fui orar. Eu digo: Senhor, se for a tua vontade ficar paradinha aqui, eu vou ficar, mas eu não estou achando bom não. E quando meu pastor disse: eu estou lhe liberando para voltar, estou lhe abençoando para a senhora voltar e começar a ministrar. Foi um dia assim muito importante para mim, porque um avivado, ninguém para a boca de uma pessoa avivada, porque o Espírito está vivo dentro de você. É quando ele diz: agindo eu, quem impedirá? Se ele está agindo na sua vida, se ele está cuidando de você, você não tem mais tempo para outras coisas não, irmão. A sua vida está direcionada a servir o Deus vivo. Aleluia. E nós estamos falando dessa igreja que o povo lá fora espera de nós um avivamento genuíno. O povo lá fora está esperando que nós deixamos tudo e comece a atravessar o oceano e leve esse avivamento. Amados irmãos em Cristo Jesus, e aí é onde entra essa palavra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos tomar posse da palavra de Deus. Ele é fiel para fazer. E Ele realmente faz. Só precisamos. Essa palavra é para quem conhece Jesus. Essa palavra é para quem quer realmente Jesus. É para quem quer ser transformado. Ele é fiel para nos perdoar. Jesus é nós reconhecermos que Ele já pagou por nós. Ele já fez a parte dele. E quando Ele diz: olha, ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que me confessar diante dos homens, eu também vou confessar o nome dele diante do meu Pai. E Ele está ali falando, e nós
estamos aqui com uma grande missão para fazer. E às vezes estamos impedidos de fazer, porque no mundo jaz o maligno. E ele não tem dó de nada não. O maligno vai impressando você nesse mundo. O maligno vai te mostrando que tu é um derrotado, que tu é um fraco, que tu não tem poder nenhum. E Deus está te dizendo que todo o poder Ele está dando para você, igreja. Nós temos a chave e nós temos que tomar posse dela. O medo não é de Deus. O medo te para. Primeira coisa que, quando eu senti que eu estava com esse vírus, primeira coisa que eu ministrei no meu coração: não vou ter medo, porque a tua palavra lá no Salmo 91 diz que se passar por essas provas todas, se tomar até veneno, não morrerá. Vai cair 1000 ao teu lado. Se 10.000 morrer, você não vai morrer. Eu tomei posse dessa palavra, irmãos. Essa palavra vinha para mim. Essa palavra vinha para mim. E eu dizia lá no começo, eu comecei a olhar para a minha dificuldade, para minhas fraquezas físicas. E eu dizia assim para o meu marido, só para ele, que marido é que escuta tudo, né? Eu dizia para ele: olha, amor, vamos se cuidar, porque se eu pegar esse negócio aí que está dando no povo aí, morrendo um monte de velho aí, eu vou morrer. Eu disse isso. Mas quando bateu na minha casa, eu já tinha tomado posse desse Salmo 91. E eu ministrava no meu espírito isso. Passou quando eu pensei que não. Quando eu descobri que eu já estava indo já por 16 dias. Já tinha passado. Porque o Senhor é que faz. E Jesus assumiu os nossos pecados lá na cruz, irmãos. Ele carregou todos os nossos pecados. Portanto, você é livre. Nós somos livres. E Deus deu realmente um livre acesso. Nós temos liberdade de falar do amor de Jesus aqui no Brasil. É por isso que a igreja, ela tem se fortalecido. E aqui no Brasil, eu acho que é o tempo quente que faz o povo, os crentes, ser uns crentes cheios de fogo. Nada pode intimidar o povo brasileiro de caminhar na palavra, de servir a Jesus, de ver a glória do Senhor sendo manifestada na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, e aonde quer que você vá, você vai fazer diferença, amém? Tome posse, irmãos. E quem levou nossos pecados foi aquele que não conheceu o pecado, Jesus, e nos purificou de toda injustiça. Você é puro, e você e eu temos que nos manter puros. Que nada pode entrar na tua vida e te contaminar com o pecado que gera morte. Aleluia. Nada pode te contaminar, irmãos. Aleluia. Só para, como eu falei ontem, que a moeda mais poderosa no mundo espiritual é o sangue de Jesus, que nos remiu e nos comprou. A moeda mais preciosa que tem, mais poderosa no mundo espiritual, é o sangue de Jesus, que nos remiu, nos comprou. E foi lá na cruz que Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Aleluia. É sempre bom refrescar a nossa memória
daquilo que Deus tem falado ao nosso respeito. É sempre bom entendermos que estamos aqui nos preparando para, junto com Ele, entrar nas mansões celestiais. Se a igreja não tiver essa convicção, pois é uma perda de tempo você estar caminhando para a igreja. Se você não tem essa convicção de que você é salvo, quem está me entendendo isso? Aleluia! Que você é salvo e que você está caminhando em rumo à sua mansão celestial, que o próprio Jesus foi preparar essa morada para você. Eu estou lhe dizer que você está perdendo o seu tempo. Agora, quando nós temos essa plena convicção que vamos morar nos céus, que o lugar já está preparado e que Jesus está ali a ponto de descer e vir buscar a sua igreja, você se prepara cada dia, irmãos. Você vai se empenhar em ser santo cada dia, porque Ele é santo. Você vai vigiar nas palavras, na sua vida, e você vai meditar naquilo que Deus é para a sua vida. E você e eu precisamos mudar cada dia. O nosso objetivo aqui é ser santo, andar em unidade como igreja e respeitar o nosso irmão, tratar o nosso irmão como nosso superior. Não importa se ele tem um carrão ou se tem uma bicicleta, ele é o meu irmão. Ele foi comprado. Aqui ninguém mede a sua fé pelo que você tem, não. Aqui nós estamos num só corpo. Somos o corpo de Cristo. E Ele tem prazer em cuidar da sua igreja. Aleluia. Aleluia. E se você tem ainda dúvida, será que eu vou realmente entrar no céu com essa minha vida talvez errada? Eu vi uma menina muito corajosa esses dias. E ela, depois da live, ela ligou para mim. E ela disse: pastora, hoje eu fui impactada com a palavra que a senhora falou. E eu quero, nesse dia, 6 pessoas voltaram para Jesus, aceitaram Jesus. E ela disse: e eu quero falar o que Deus falou comigo. Ela disse: eu tenho que deixar as velhas práticas, para que eu não venha contaminar a minha igreja. Eu achei ela muito corajosa. Achei assim que Deus entrou e varreu do coração dela as velhas práticas. Ela disse: eu tenho que deixar de contaminar a minha igreja, o corpo. E aquilo, eu ouvi aquela menina, e eu também senti que Deus mudou a vida dela através da sua palavra. E é muito lindo quando Deus muda a nossa vida por causa de uma só palavra. Uma só palavra. Um homem falou para Jesus: se tu disser uma só palavra, meu servo será curado. Uma só palavra de Jesus muda a nossa vida, muda nossas razões, muda o nosso caráter. Uma só palavra. E nós precisamos entender o projeto de Deus, que Deus tem para a nossa vida. Deus nunca erra, irmãos. Deus te redimiu, te colocou e me colocou em um lugar de privilégio. Nós somos privilegiados.
comprados e remidos com o sangue de Jesus, esperando o momento certo da trombeta soar, e nós entraremos com Ele no gozo eterno. É essa nossa convicção, igreja. Foi para isso que você entregou a sua vida para Jesus. E o inimigo, ele tem sede de acabar com a tua vida espiritual, com esse momento tão precioso. Ele não dorme nunca. Nós é que temos que ser vigilantes. A palavra de Deus diz: vigiai e orai. Não é verdade? Por que o vigiar é antes? É porque se nós não vigiar, podemos matar até gente, com a nossa arrogância, com a ignorância, com palavra, com ressentimentos. Vigiar é vigiar, me vigiar. Eu tenho que vigiar a minha pessoa. Não é eu vigiar o irmão. Menino, você viu a roupa da irmã? Está muito curta, é aquele macacão feio. Não é nós vigiar a vida da irmã. Não é nós olhar para ela. É nós olhar para nós mesmos. Dentro de nós. Para que nós não possamos ser derrotados, consumidos pela nossa vida errada, pelo nosso julgamento errado. E Deus quer essa igreja avivada, irmãos. Essa igreja brasileira avivada. Essa igreja que vai romper a imperatriz até Jesus voltar. O rebuliço tem que ser grande. Eu tenho que ser mais constante. Eu tenho que ser mais perseverante. Eu tenho que ser mais santo, porque a palavra de Deus diz: seja santo, porque eu sou santo. Eu tenho que buscar a santidade. Eu tenho que deixar as coisas deste mundo e buscar as coisas que me levam para os céus. Eu tenho que buscar esse lugar nos céus. Eu tenho que vigiar as minhas conversas no WhatsApp, nos grupos. Eu tenho que me discipular. Eu tenho que olhar o que é que eu estou fazendo. O que é que está me distanciando de Deus, da presença de Deus. Por que que o Espírito Santo não entra em mim e não faz um reboliço? Alguma coisa está faltando. O erro não é em Deus, não. Não é Jesus que errou. É a igreja que está se esfriando a cada dia. Se eu voltei nessa Covid, é para eu falar o que Deus está mandando falar. Ai, da canto da manahai. Manahai. Eita, Jesus. Eita, Senhor. Eita, Jesus. A glória nesse lugar. A manifestação do Senhor nesse lugar. Ai, andai canto irá basura lá manahai. Ei, xarabará canto lá basura lá manahai. Ei, iraçoi de canto lá manahai. Se levante e comece a glorificar, porque grandes coisas